Tá. Nome completo, o senhor pode me dizer? Fabiano Viegas. Tá bom. O professor Regis, ele já me deu uma breve introdução ali da tua experiência com inteligências artificiais. Pode me dizer tua formação, assim, faculdade? Cara, é grande, tio. Graduação em informática, pós em análise de sistemas, mestrado em inteligência artificial, depois outra graduação em direito, com especialização em direito do trabalho, formação pedagógica, gastronomia. Estou terminando outra pós em docência inovadora, doutorado em qualidade ambiental e outro doutorado ainda não completo em gerontologia biomédica. Bem legal. E você dá aula aqui ou em alguma outra escola também? Na Faculdade de Tecnologia e Saúde, em Porto Alegre, no mestrado de enfermagem da URGS. URGS não. UXPA, Universidade Federal de Saúde, não sei o que lá de Porto Alegre. No Sinodal em Montenegro. Bem legal. Pode me contar um pouco sobre tua experiência, ou um pouco do que tu já fez sobre inteligências artificiais? Quer saber só na área acadêmica ou profissional também? Profissional também. Tá. Na área acadêmica, além do mestrado, escrevi vários artigos explorando algumas técnicas de inteligência artificial. Na área profissional, alguns sistemas usando inteligência artificial, tanto para a área de calçados, quanto para a área de saúde, para a área de acuidade visual, para a área de turismo. Sim, tá bom. Muito interessante. Que todas as áreas que a inteligência artificial pode ser integrada, pode trazer benefícios. Eu diria assim, todas as áreas tu consegue, deixa eu diminuir isso aqui, todas as áreas tu consegue aplicar tecnologia, né? Aí quando eu falo tecnologia, eu falo especificamente de informática. Se tu consegue aplicar informática, tu consegue aplicar alguma coisa de inteligência artificial. Por exemplo, no teu celular, tu tem reconhecimento de voz. No WhatsApp tem reconhecimento de voz. Sim. Não precisa mais teclar. Tu pode falar e ele transcreve para ti. Isso é uma aplicação de inteligência artificial. A própria... o acesso, em vez de ser com código, ele ser por biometria, a biometria é o uso de inteligência artificial. Então, na verdade, a gente tem hoje muitas aplicações que utilizam inteligência artificial, mas as pessoas desconhecem o que é inteligência artificial. Muitas acham que é só o chat GPT ou então robótica. Uhum. Ou quando tu fala de inteligência artificial, como se fosse, uau, que coisa do outro mundo. Os robôs andando na rua. Como se fosse uma coisa do outro mundo, mas não é. Tu monta robô em Lego, né, para andar em determinado circuito ou andar no espaço sem bater em nada. E já tá na nossa sociedade há muito tempo, né? Puxa, no mínimo, puxa. 1960 ali, o Alan Turing já tinha... Por aí, entendeu? Então, assim, fazem quase 100 anos isso, e as pessoas ainda acham que isso é coisa do outro mundo. Resumidamente, tu consegue explicar como funciona uma inteligência artificial, como o ChatGPT, que tem a coleta de dados da internet, de informações, ele transcreve o que tu quiser, ele responde, pode criar código e criar senha, conta. Tu consegue explicar como acontece esse processo para a inteligência artificial funcionar? Resumidamente, sim.
Cara, falar desse processo todo, resumidamente, é difícil. Eu posso te dar algumas ideias para entender este processo. Sim. Primeiro, tu precisa ter uma base de armazenamento de informações gigantesca. E quando eu falo gigantesco, é gigantesco mesmo. É algo que, cara, não dá para imaginar a quantidade de espaço em disco que tu precisa e de processamento. Provavelmente eles devem usar mais de um computador para poder processar tudo isso, porque é muita coisa. Pensando numa ideia simples, como a gente guarda informação no cérebro? A gente precisa ler. Tem Sim, que ler, ir atrás. estudar, ir atrás, fazer as relações, né, de uma coisa com outra. Agora, como fazer isso numa máquina? Se utilizam algoritmos que vão relacionando palavras-chave e essas palavras estão associadas a um determinado conteúdo ou conhecimento. Então, quando tu pergunta, por exemplo, um chat GPT sobre algum assunto, ele pega aquele contexto que tu quer e ele vai atrás de palavras-chave e os conhecimentos associados a essas palavras para te montar um texto. Daí ele preenche para... Exato. Mas nem sempre aquilo que ele te traz é algo que tu pode utilizar. Por exemplo, aqui na aula a gente fez uma experiência de programação e eu pedi para eles, então, procurarem um código para colocar num site que eles estavam montando. E aí colocaram lá, veio um código, eles pegaram o código e jogaram direto no programa que eles estavam fazendo. E aí não rodou, não funcionou. E eu perguntei, tá, mas por que não está funcionando? Nenhum deles sabia dizer por que não estava funcionando. Ou seja, duas lições. Primeiro, não confie em tudo que a internet te dá. Segundo, se tu não souber, não é uma inteligência artificial que vai substituir as coisas para ti. Porque as pessoas têm medo de que a inteligência artificial vá te substituir, que não é o propósito. O propósito é ser uma ferramenta de ajuda, mas não de substituição. Porque a partir do ponto que eu não estudo mais, né? Porque agora eu tenho lá uma ferramenta que me dá toda a resposta. Como eu vou poder saber se aquela resposta está certa se eu não sei? Se eu não tenho noção daquilo que eu estou procurando, como eu vou ter certeza de que aquela resposta que ele me deu é a resposta mais adequada para aquilo que eu estou procurando? Então, essas associações que ele faz nem sempre te dão o melhor resultado, tanto que é uma ferramenta que estão aprimorando. E a base de dados e de conhecimento que hoje essa ferramenta tem é até 2021. Cara, já passou 2022, estamos na metade de 2023, e esse conhecimento todo desse 1 ano e meio não tem, entendeu? Não existe lá. Se perguntar, há meia hora atrás aconteceu isso, me diz alguma coisa. Ele vai te trazer alguma coisa, entendeu? Mas aí a questão, mas como é que ele está me trazendo uma coisa se aconteceu agora e ele não tem esse conhecimento armazenado ainda? É a mesma coisa que tu pedir para um aluno, olha, me fala sobre, sei lá, movimento renascentista. Se ele souber, ele vai te falar, foi isso, foi aquilo, foi aquele outro, né? Alguns eventos. Agora, se ele não souber, ele vai começar a enrolar. Ele vai te falar alguma coisa, mas ele não tem a mínima ideia do que ele está falando. Então, o chat GPT muitas vezes te dá essa resposta, mas ele não sabe se é a resposta. Ele está te dando uma resposta, mas ele não se autoavalia. Ele não sabe se ele está te dando uma resposta certa ou não. Até porque não tem consciência, né? Nós temos a consciência. Por isso que ela é uma ferramenta e ela não é uma substituição de inteligência. E por isso que é artificial.
Porque quando tu olha para alguma coisa e diz, cara, isso aqui está errado. Para ela te dizer se está errado ou não, bem, ela vai olhar na base de conhecimentos dela. E se na base tiver modelado errado, para ela aquilo está certo, mesmo estando errado. Não consegue entender a relação? Sim, Pois as ferramentas de inteligência artificial, elas são simulações de comportamentos humanos. Por exemplo, um robô se movimenta ou tenta simular o movimento do ser humano, de uma locomoção, vai carregar alguma coisa, algum trabalho manual e tal. Sistemas especialistas, redes neurais artificiais, vão trabalhar em cima de conhecimento, mas simulando neurônios, como os neurônios funcionam, como se dá a relação dos assuntos, o assunto A com o assunto B, como isso, de que forma isso se relaciona. Mas isso não substitui, isso integra. Sim. Eu vejo muita gente falando, né, principalmente de chat GPT. Não, porque, cara, agora com o chat GPT, como se ele fosse a solução dos problemas. Não é a solução de problema. Ele pode ser mais um problema se não souber usar. Né? Depende muito da forma que tu interage com a ferramenta. Até porque ela não está lendo o teu pensamento para saber o que realmente tu quer. Porque eu posso pensar em alguma coisa e na hora que eu digitar, não conseguir digitar exatamente aquilo que eu quero, ele vai me trazer alguma coisa. Que no fundo a resposta não é aquilo que ele... Cara, mas olha a resposta que ele está me dando. E aí, ou tu vai culpar a ferramenta que não funciona, achando que não funciona, né? Ou tu vai dizer, não, cara, esse negócio aqui só dá a resposta errada. Mas não. A interação é diferente. Uma coisa é eu conversar contigo, outra coisa é eu conversar com uma máquina. Isso aí. Tá. Mas é como a forma que tu interage com aquilo. Tu tem que, para tu ter o resultado que tu quer, tu precisa otimizar aquilo, tu falar todas as instruções e coisas. Porque assim, ele é baseado numa técnica de text mining, ou seja, garimpagem de texto, né? Então, tu coloca ali um conjunto de palavras, por exemplo, monte um texto sobre Camões. Ele vai pegar texto, Camões, e aí vai montar algo que tenha a ver com Camões. Daqui a pouco ele vai colocar Camões escreveu um texto. Não, tu quer que ele te monte um texto falando de Camões, mas ele vai juntar Camões, vai juntar texto, e daqui a pouco o tipo de pergunta que eu fiz não foi um tipo de pergunta adequada para obter uma resposta mais assertiva. Até porque não existe resposta certa, existe resposta mais dentro do que eu quero, mas exatamente como eu quero é difícil de conseguir. Sim, a gente estudou, fez pesquisa, que de qualquer pergunta que tu fizer, tu pode ter um mínimo problema que tu vai conseguir, ou em caso de uma super máquina, de uma super inteligência artificial, pode dar grandes problemas, porque é o problema de alinhamento, né? De como a gente vai alinhar os nossos desejos, que não querem violar direitos humanos, nem prejudicar ninguém, nem machucar, nem nada disso, com o alinhamento do desejo da máquina. A máquina tem uma ordem, como fazer mais clipes de papel, né? E daí, mas além disso, não importa nada. Do jeito, ela vai fazer tudo possível para conseguir fazer mais clipes de papel, independente do que ela vai interferir, exato, seja humano ou... Eu diria assim, todo o conhecimento que uma inteligência artificial tem
depende de quem colocou esse conhecimento lá dentro e de que forma ele fez isso. Porque eu posso ter vários conhecimentos, se eu não fizer as ligações certas, eu posso ter como resultado uma coisa totalmente fora da casinha. Então, existe uma dependência humana por trás dessa história. Quem colocou essa informação, que forma colocou isso, que forma são feitas essas relações, é como tu explicar o conteúdo X, fica mais fácil de tu entender determinado conteúdo de qualquer matéria se tu relacionar algo que tu já conhece. Pá, eu já vi isso aqui, algo parecido com aquilo. Pô, se aquilo tu já conhece, fica mais fácil de entender esse novo conteúdo, né? Por similaridade. Inclusive tem uma técnica que é chamada raciocínio baseado em casos, que é por similaridade. Quanto uma coisa é parecida, não igual, mas parecida com outra. E aí tu pode ir agrupando esses conhecimentos similares para que depois, quando tu fizer uma pesquisa sobre isso, tu traga esse contexto todo. Porque tu tem essa similaridade entre os conhecimentos. Trazendo isso para dentro desse tipo de software especificamente, quando tu faz qualquer pergunta para esse chat, ele vai buscar a palavra e coisas que são similares a ela. Por isso que ele te gera tantos textos diferentes. Tu coloca de um jeito, ele te traz alguma coisa, tu olha, melhora o texto. Aí ele vai lá, melhora o texto. Mas nada muito longe daquilo que ele tem. Porque se é um conhecimento que ele não tem na base, ele não vai te trazer. Né? Sim. Ele só vai te trazer aquilo que ele tem lá dentro. Ele faz algumas relações, mas essas relações é na hora que ele monta o resultado. Não significa que isso está exatamente daquele jeito lá dentro. Porque ele vai fazendo a pesquisa, tá, isso aqui é parecido, isso aqui é parecido também, isso aqui, ele vai trazendo. É parecido. Aí tu diz, não é isso. Aí tá, então eu vou buscar por outro caminho. É como se tu tivesse uma árvore e de repente eu quero subir na árvore. Tu pode subir por um galho, que tu vai chegar lá em cima, mas tu pode subir por outro. E tu pode subir por outro, ou seja, tu pode subir por vários caminhos diferentes nessa árvore. A ideia é justamente essa, em que a gente tem uma árvore de conhecimentos. A árvore é uma estrutura de dados, onde tu armazena nesses galhos essas relações e as folhas são esse conhecimento. Então imagina que num galho tem várias folhas e aí como é que tu relaciona esta folha com esta folha? Pelo galho, olha. Está no mesmo galho, então as folhas têm relação. Basicamente é essa a ideia por trás desse tipo de software. Para uma inteligência artificial evoluir, toda a inteligência artificial tem o machine learning, que daí deixa ela capaz de se melhorar e evoluir, né? Nem toda. Tá, mas para uma inteligência artificial se tornar mais inteligente, vamos dizer, ela pode fazer isso sozinha Pode. Precisa da interferência de outros? Porque assim, machine learning, na verdade, é uma técnica de inteligência artificial que faz com que a máquina aprenda com seus erros e com os acertos. Ou seja, na verdade, ela faz o quê? Ela tenta um caminho e aí tu diz, cara, não é isso aqui. Então ela desfaz o caminho e vai por outro caminho. Quando você olha, tá mais ou menos. Tá mais ou menos. Ela tenta por outro. Olha, esse aqui tá mais certo. Ou seja, ela vai... a ideia é numa simulação de como a gente aprende. Toda vez que tu erra, tu aprende como não fazer. E, cara, deu errado. Pô, então por esse caminho não dá. Aprendi que desse jeito não dá, tem que fazer por outro. Essa técnica, né, simula esse nosso comportamento de aprendizagem através de acertos e erros. A máquina pode
e gerando conhecimento sobre o conhecimento que ela tem. Isso é possível de fazer. Mas aí tu junta algumas técnicas, não só machine learning, mas como, por exemplo, raciocínio baseado em casos e redes neurais artificiais, para tu poder simular esse comportamento de que aos poucos ela vai gerando conhecimento e se ele estiver certo ou numa direção correta, ela vai aprendendo que essa é a melhor direção e esse é o melhor resultado para te trazer. Tá bom. Mas nem todos eles têm machine learning. Por exemplo, esses softwares que tu encontra aí de biometria, no meu próprio celular, ele não vai evoluir. Agora é dedão, daqui a pouco eu coloco o olho e ele vai reconhecer. Não, aquela aplicação não vai evoluir para fazer reconhecimento biométrico de íris. Porque ela não foi feita para... Exatamente, ela não tem essa capacidade de evolução, entendeu? Entendi. Por isso que nem todo software de inteligência artificial ou que usa alguma técnica de inteligência artificial tem aprendizado. Ou seja, tu coloca lá os dados e se tu não alimentar com mais informações, ele continua daquele jeito. Uhum. Como o senhor vê o papel das inteligências artificiais num futuro próximo e quais áreas específicas podem ser mais afetadas pela sua evolução? Cara, eu vejo como um caminho sem volta. Primeiro, não tem como tu barrar a tecnologia. Se tentou isso por um tempo, mas não deu muito certo. Então, por ser um caminho sem volta, várias áreas vão ser afetadas. Exemplo de uma direta, a área jurídica. Hoje, o próprio Conselho Nacional de Justiça incentiva os tribunais regionais a desenvolverem aplicações de inteligência artificial. Eu estava montando um artigo esses dias e sobre o uso de inteligência artificial no Poder Judiciário. E aí eu me deparei com algumas informações bem interessantes. Aqui, estou chamando de Justiça 4.0, que é o Conselho Nacional de Justiça, o site deles. E aqui eles têm já uma série de coisas que eles estão colocando já para a área jurídica, e ela vai ser afetada diretamente. Como estão colocando são 14 projetos já que tem, desde, por exemplo, hoje quem gera uma sentença judicial é um juiz. Ele lê a peça inicial, lê a contestação, lê a réplica, a tréplica, e aí vai para uma audiência, e aí depois vem a sentença desse juiz. Boa parte das sentenças hoje são geradas por inteligência artificial. Por quê? Tu tem as informações das peças judiciais em texto. E aí tem uma técnica chamada text mining, que ele lê o texto, como se fosse um scanner, né? Ele lê o texto, compreende o contexto, né? Lê o outro, e aí depois tu pode, olha, baseado na lei ou no artigo tal, isso aqui está dentro ou está fora. Então, essa é uma das aplicações. Isso não significa que a gente não vai ter mais juiz, não. Significa que o trabalho deles vai ser mais simplificado. Sim, mas essa interferência da inteligência artificial não pode ser um pouco problemática, porque ela não tem a mesma concepção de direitos do que a gente. Beleza. Existe um projeto da IBM chamado Watson. Boa parte dos tribunais americanos não tem mais advogados. Ou seja, até porque lá o sistema jurídico é diferente do nosso. Aqui nós somos obrigados a ter um advogado para nos representar. Lá não. Se eu quiser ir e eu mesmo representar, os caras vão com o celular
e consulta o Watson. O juiz fala alguma coisa, o cara coloca lá no Watson, o Watson é um advogado virtual. E ele te dá todo o embasamento jurídico, olha, baseado nisso. E o cara só repete, olha, baseado nisso. Ele lê para o juiz o que o Watson está dizendo. E está tudo certo, porque ele foi desenvolvido justamente para este papel. Isso não significa dizer, né, que isso vai ser usado aqui. Já é usado aqui, só que como nós vivemos num país que toda lei é escrita, tudo é escrito, diferente de lá eles têm a Constituição americana e as constituições estaduais, e acabou. Cara, aqui tu tem lei para... vou plantar uma grama. Não, tem que ver a lei tal, se permite plantar esse tipo de grama, né? Enfim, aqui tem lei para tudo. Então, para se ter esse tipo de coisa aqui no país, é muito demorado. Por quê? Porque são muitas leis. Pensa muita lei nisso. Muita lei. E aí, tu acaba esbarrando numa questão que é... Mesmo que se modele toda essa legislação, ela está toda hora mudando. Agora não é mais assim, agora é assado. Agora mudou para não sei o quê, agora mudou para não sei o quê. É só olhar lá para a Constituição, por exemplo, tu vê a quantidade de emendas constitucionais que tem. Cara, é uma porrada de coisa. Código Civil, Código Penal, enfim. Todas elas têm alterações, e aí depois uma outra lei, porque só pode alterar uma lei se fizer uma outra lei, alterando aquela. Então é uma lei alterando outra lei, uma lei alterando aquela, outra alterando... Por isso que a gente tem essa porrada de lei que tem por aí. Mas essa é uma área que vai sofrer com isso. Né? Não que se substitua, porque ainda não se pode substituir, porque a própria legislação diz que para se representar perante a justiça é obrigatório um advogado. Quando o texto disser não é mais obrigatório, acabou. Por que eu vou contratar um advogado? Professor. Tem pessoas dizendo que, não vai mais precisar de professor. Tá. Eu diria, talvez, em alguns níveis, tu não precise de professor. Por exemplo, para fazer um MBA em EAD, tá lá o conteúdo, tu entra no conteúdo, por exemplo, aqui. Tu entra lá, tá a disciplina, né? Tu lê as coisas, ok e tal, e depois tu vai fazer uma prova. Ninguém tá conversando contigo, ninguém tá te explicando. O conteúdo tá aqui, entende do jeito que tu quiser. Entendeu? Tá, não entendeu? Azar o teu. E aí vem uma questão importante, que é justamente nós, seres humanos, precisamos da interação com as pessoas. As pessoas vão para cursos EAD porque é mais barato. Elas não querem o conhecimento, elas querem o certificado. E esse é um problema. Porque depois, mais tarde, quando tu precisar usar e aplicar aquele conhecimento, tu não tem. Tu tem um certificado que diz que tu fez o curso, não que tu aprendeu. E o não aprender que é complicado. Então, a área de educação está passando também, uma das áreas, está passando uma crise de identidade, justamente por não saber se o professor de amanhã vai ser um robô, vai ser um chat, vai ser o quê? Ou vai ser uma pessoa. Né? Mas enquanto não definirem isso, né? Mas são áreas assim que existem outras. Deixa eu colocar aqui. Áreas que desistir por causa da IA. Aqui nesse caso, 20 profissões: idiomas, história, direito, religião. São 4 disciplinas, né, ou áreas que vão, segundo esse jornal, né, o Globo,
vão deixar de existir. Né? Tá aqui, ó. Operador de call center, professor de língua e literatura inglesa no ensino superior, professor de língua e literatura estrangeira no ensino superior. Tu vê, quase todos no ensino superior, se não todos, tá vendo? Justamente por quê? Porque quando chega no ensino superior, tu já teve uma bagagem de conhecimento lá do fundamental e do médio com o professor. E aí quando tu vai para o superior, entende-se que tu já tenha conhecimento prévio, e aí um curso em EAD, que não tem professor, tu pode então, digamos, te dar bem, né? Entre aspas, né? Professor de Direito, de Filosofia, Religião, Sociologia, Ciências Políticas, Justiça Criminal, Aplicação de Lei, Sociólogos, professor de Serviço Social, Psicologia, Comunicação, Cientistas Políticos, professor da área de Estudos Étnicos e Culturais, árbitros, mediadores, conciliadores, juízes, magistrados, professores de Geografia, Biotecnologia, psicólogos clínicos. Aqui tem 20 já exemplos, né? Mas isso é na verdade, uma previsão. Isso pode não acontecer, né? Mas é uma previsão de que no avanço que está indo a inteligência artificial, são áreas que vão deixar de ter profissionais. Aí sim, pela substituição. Mas aí vem aquela questão. Se eu vou ser atendido por um psicólogo virtual... Pois é. Quem colocou o conhecimento desse psicólogo para ele poder me atender? E porque é impossível, em caso de psicólogo, como a inteligência artificial vai entender o que eu estou sentindo. Sim. Ok. Cara, tem bastante coisa para escrever depois aí. Não, mas tá muito interessante, tá bom. Tá, vantagens e desvantagens do uso de AI em nossa vida diária, eu acho que já que vocês vão conversar, né? Que vai ser usado como já é usado até hoje, mas vai ser integrado em muito mais partes do nosso cotidiano. Exatamente. Por exemplo, tu tem inteligência artificial no carro hoje. No módulo de injeção eletrônica tem componentes ali que fazem simulações. Tá, olha só, Márcio, se eu injetar um pouquinho mais daqui, eu vou ter um resultado melhor para tornar os carros mais econômicos, né? Não só para monitorar com os sensores, mas para ajudar ao carro ter um desempenho melhor. Tu tem, por exemplo, inteligência artificial no celular, tu tem ele em vários sites que tem por aí, na própria telefonia tu tem, por exemplo, tu liga para uma empresa, aí tem lá aquela voz que te diz, aperte 1 para não sei o que, aperte 2 para isso, 3 para aquilo, 4 para aquele outro, aí te dá uma lista de números. E aí tu apertou um número X. Numa próxima vez que tu ligar, por trás disso se faz o quê? Se monitora comportamento. Cara, o sujeito entra ou liga sempre apertando os mesmos números. Numa próxima vez, eu vou encurtar o caminho. Tu quer falar com o fulano? Tá aqui. Pra tu não ficar de novo apertando, até chegar no... Tá aqui. É com o fulano, sim ou não? Se for sim, já vai direto. Se for não, daí ele vai pro menu. Por quê? Porque tu consegue entender esse comportamento, né? A mesma coisa tu pesquisar num site de compras. O AliExpress, por exemplo, esse outro que tem propaganda, Shopee, tu entra no menu, na primeira vez, tu faz teu cadastro e tal, aí tu vai no menu. Uma próxima vez que tu entrou, aquelas coisas que tu entrou na última vez vão aparecer pro primeiro. E aí, se tu quiser, tu vai para outra aba ou para outra pra classificação de produto para procurar outras coisas. Mas
Como é que ele sabe que na última vez eu procurei, por exemplo, artigos para carro ou para moto? E agora, quando eu entrei de novo, ele vai direto, em vez de entrar na página principal, ele vai direto na página das coisas de moto. Já sabe quem tu é. Ah, tu é lá do Brasil, lá da cidade tal, e na outra vez que tu entrou, tu foi nessa opção. Então eu vou te mostrar essa categoria primeiro. Todas as informações de histórico e coisa tem que ser salvo para recomendação acontecer. Exatamente. Por isso que a base de dados, aquilo que eu te falei no começo, tu precisa de uma base de dados muito grande, porque tu vai armazenando, toda vez que entra, tu vai armazenando as informações. Fulano, entrou nisso. Na outra vez, entrou nisso. Na outra. E aí tu vai guardando, né, essas informações a respeito de uma pessoa específica. Por isso que tem que ser uma base de dados muito grande. Por quê? Porque ela, tantas vezes quando tu for entrando, maior é esse volume de dados que tu vai ter sobre aquela pessoa. Sim. Quais são as principais áreas de pesquisa e de desenvolvimento em inteligência artificial que podem moldar o futuro e quais são as tecnologias emergentes com esse potencial transformador? Cara, hoje nós temos várias tecnologias hoje. Por exemplo, o chat GPT, né, é um chat, mas coisas que existem hoje e vão ser cada vez mais frequentes são os chatbots, que tu, seja pelo WhatsApp, no computador ou o que for, tu vai estar interagindo com uma máquina, até o ponto dela não saber mais responder. Aí ela te passa por uma pessoa para continuar o atendimento. Então esses robôs, chats, isso já vem acontecendo, é uma tendência muito forte e tende só a aumentar. Até porque para as empresas sai mais barato tu colocar esse software para fazer isso do que tu contratar uma pessoa para ficar lá teclando do tipo. Outra tendência muito grande, os dispositivos estarem conectados de alguma forma com o teu pensamento. Eu não diria que é uma tendência, eu diria que isto vai acontecer. Já tem, por exemplo, nós tínhamos anos atrás braços mecânicos, ou seja, o sujeito amputava o braço e aí se colocava uma prótese, né, que era uma garra, uma pinça, né, e tinha aqui acoplado ao ombro uma alavanca, né? Então com o queixo tu pressionava e ele fechava ou abria, né? Se melhorou isso fazendo próteses robóticas, ou seja, de alguma forma tu conseguia movimentar um braço, né, e pegar um objeto. Hoje nós temos próteses biônicas. Se fez um estudo, e aí é onde entram as neurociências, que áreas do cérebro são disparadas quando tu quer fazer, por exemplo, esse movimento de extensão de braço ou apertar alguma coisa. Com base nisso, tu consegue verificar que tipo de sinal, porque é sinal elétrico, mas deve ter estudado em biologia, que entre um neurônio e o outro tem a sinapse, sim, né, onde passa ali uma descarga elétrica. Que descarga elétrica é essa que faz com que um neurônio se conecte ao outro e faça com que o braço encurte ou distenda, que a mão feche e eu abra? Tá, isso, se tu olhar para o ser humano hoje, é só tu pensar nisso, tá, aí tu não tem o braço. Pensa que tu tá mexendo o teu braço. Ok, é essa área do cérebro, beleza. Que frequências tu tá disparando, que tipo de informação, né? Tu tá disparando, porque é uma informação elétrica, tu tá disparando para esses músculos. E aí tu consegue fazer o quê?
é um pequeno dispositivo que fica no cinto ou no bolso, que consegue reconhecer o tipo de sinal que tu está emitindo para poder gerar aquele movimento que tu quer. Já existe isso. Sim. Ou seja, daqui a pouco tu perdeu perna, tu vai ter pernas biônicas. Né? Tu perdeu um braço, perdeu o outro, perdeu, enfim. Mas recentemente saiu, acho que foi essa semana, não, semana passada, uma equipe de cientistas desenvolveram um olho capaz de processar como o nosso olho faz. Na verdade, o nosso olho é um monte de lentes. O processamento da imagem é feito aqui atrás. Então, criaram um olho artificial capaz de simular o olho humano e a pessoa que é cega poder enxergar. É por meio de fazer os neurônios conseguir ver Ver a imagem, ou seja, se tu sabe como funciona o olho, tu consegue artificialmente simular esse olho. Porque ele faz o quê? Ele passa um pulso, uma área... Ver sem enxergar. Ver sem enxergar. Uhum. E aí tu coloca um olho biônico que vai ter essa capacidade. Essa semana passada, acho que foi, que eles criaram esse olho. Aqui, olho artificial. Aqui, ó. Olho biônico. Como funciona a tecnologia? Esse aqui é a parte do Telescope. Cara, é muito show, tio. E aí tu vê que, olha, tu consegue restaurar a visão de uma pessoa. Por meio da inteligência artificial. Porque ele é um olho artificial. Esse aqui é pintado no olho, vai aparecer as veias do olho e tal, mas é um olho artificial, não é real. Hoje a gente tem olho de vidro, mas a gente sabe que é de vidro porque um olho tem um movimento, o outro fica parado, né? Sim. Um movimento e tal, e aquele está sempre parado. Agora, a ideia é que esse olho também siga esses movimentos e tal, e tu não consiga distinguir se é um olho real ou um olho artificial. Essa é a melhor parte da história. Tá bom, então, por último, assim, para finalizar, que se você acredita que as inteligências artificiais podem ajudar a resolver problemas globais como mudanças climáticas, fome, desigualdade social. Não. Não? Não acredito, porque ela não é a solução, ela é uma ferramenta. A ferramenta te ajuda a chegar na solução, ela não resolve por ti. Por exemplo, o óculos, ele é uma ferramenta, certo? Melhora a minha visão. Tá melhorando? Não, eu não estou usando ela. Agora, se eu colocar o óculos, melhorou a visão. Mas depende do quê? De eu ter ação de usar a ferramenta para poder fazer, entendeu? Então, a inteligência artificial não vai resolver. Ela vai te mostrar caminhos. Porque ou possibilidades de fazer essas coisas, mas ela não vai fazer por ti, porque isso é uma ação da pessoa. Ah, claro. Entendeu? Sim. Mas não adianta ela me dizer, olha, se tu fizer um plantio assim, tu vai conseguir colher mais alimentos. Aí eu fico de braço cruzado. Como vou fazer o plantio, como eu vou... Se eu não for lá e plantar, mas hoje a máquina vai lá e colhe, ela ara. Que bacana, tio. Né? Mas em algum momento eu tive que dizer, olha, o meu terreno é esse aqui. Agora tu vai lá e faz. Em algum momento eu tive que ter a interação com essa máquina para dizer qual é a área que eu quero que ele are, plante e depois colha. Mesmo que as máquinas tenham, sejam seguidas por GPS, eu preciso ir lá e marcar os pontos, cara, aqui, depois aqui,
Porque daqui a pouco o terreno ele não é retangular, ele pode ser um triângulo, ele pode ser um círculo, ele pode ser... Não? Então, eu preciso dizer em algum momento, cara, é isso aqui. Ok, entendeu? Tá, agora faz. Mas se eu não fizer isso, a máquina por si só não vai fazer. Tá, mas qual é a área para fazer isso? Se eu não falei. Daqui a pouco está atravessando a estrada e pegando o vizinho. Então, assim, essas questões são questões que a própria humanidade precisa resolver, podendo usar a inteligência artificial para ajudar na solução. Mas a inteligência artificial não é a solução. Porque eu posso, por exemplo, sanear a fome de uma determinada comunidade agindo em sociedade. Pô, daqui a pouco eu converso com os meus vizinhos, cara, olha só, tem uma pessoa lá que tá com fome, vamos reunir todo mês, cada um dá um pouco e tal. E aí todo mês tu monta a cesta básica e vai lá e entrega para essas famílias. Tu precisa de uma inteligência artificial para fazer isso. Né? Tu tem que ter a vontade de fazer isso. Então essas questões sociais, o que a gente precisa ter é uma vontade maior do ser humano de fazer e resolver essas questões, que não está tendo. As pessoas são extremamente egoístas. Extremamente egoístas. Quer ver um exemplo disso? Reúne a turma e vão lá para 1001 fazer um salsichão com pão. A hora que estiver pronto, tu colocar na mesa o salsichão, cara, é cada um por si, Deus por todos, entendeu? Não, vem cá, mas... Até todo mundo comer, aí tá todo mundo amiguinho de novo. Mas na hora de comer tá todo mundo desesperado e empurra aqui, não, vem cá, porque eu já peguei, não, porque eu queria pegar esse. Quer dizer, enquanto as pessoas não entenderem que o sucesso de um, ou o meu sucesso depende também do sucesso do outro, nada melhora. Não adianta eu ficar achando que eu vou ter uma solução baseada em inteligência artificial ou não, que vão resolver essas questões. Se o ser humano é egoísta, não é uma inteligência artificial que vai mudar ele. Ele é egoísta, entendeu? É dele. Ele pode ver ações, pode ver, eu posso fazer assim, posso fazer assado, mas se ele não fizer, não vai resolver. Por isso que não é a solução. Ela é uma ferramenta para ajudar na solução. Isso sim. Compreendi. Isso eu acredito que que vai ajudar muito. Mas ela por si só não resolve os problemas. Porque eu posso daqui a pouco ter lá, um problema de português que eu preciso fazer lá uma resenha de um texto X. Enfim, na literatura a professora pediu para mim ler um livro e eu não li o livro. Não li. E aí chegou no dia da entrega, eu vou lá de noite, resumo a obra tal, e aí me gera aquele texto. Como eu não li o livro, eu não sei se o texto está certo. Mas eu pego aquele texto, Ctrl+C, Ctrl+V e entreguei. Aí eu te pergunto, isso resolveu o quê? É claro. Resolveu a data de entrega, eu entreguei. Daqui a pouco o professor olha, cara, mas que texto é esse? Não tem nada a ver com o livro, filho. Quer dizer, eu não resolvi o meu problema, eu continuo não tendo lido o livro. Eu continuo com o problema de não ter lido. Só que eu quis, de alguma forma, parecer que eu tinha feito. Mas, então, ela te ajudou, por um lado, te ajudou porque gerou um texto e tu não perdeu o prazo. Beleza. Mas, se tu olhar por outro lado, acabou te prejudicando, né? Porque daí te colocou em evidência que tu não leu o livro. Sim. E no próximo trabalho, o professor vai te cobrar muito mais. Não, olha só, agora tu vai fazer aqui. Senta aqui e escreve aqui na minha frente. E aí tu... Entendeu? Quer dizer, no primeiro momento, tu acha que ajuda, mas a gente volta naquela questão de que
se tu não tiver estudado antes, não tiver lido antes sobre o assunto, tu não vai saber se a resposta que ele está te dando é a melhor resposta, ou uma das respostas possíveis. Tu não vai saber. Até porque o conhecimento que ele armazena é esse conhecimento que a humanidade gerou. Óbvio que eu não sei todo o conhecimento do mundo, também não é minha pretensão, minha cabeça seja gigantesca. Mas se tu pensar na questão de que se eu tenho ali conhecimento armazenado, que alguém gerou conhecimento para eu poder armazenar esse conhecimento, alguém precisou produzir esse conhecimento. E daqui a pouco outras pessoas terão que produzir outros conhecimentos baseados nesse para mim poder inserir na ferramenta. Pois é. Daí a gente chega... E se as pessoas não fizerem por si, a ferramenta vai estagnar, daqui a pouco ninguém mais usa. Você quer negócio de 30 anos atrás, ninguém mais usa. Sim. Por isso que a gente precisa continuar, mesmo tendo as ferramentas, a gente precisa continuar tendo a ação, ou seja, estudar, enfim, pesquisar, desenvolver, para a gente continuar tendo as ferramentas e tendo conhecimento para as pessoas usarem como ferramenta e não para substituir o seu cérebro. Porque senão é um monte de ameba, né, gente? Uhum. A gente chega onde a gente começou, que para inteligência artificial resolver os problemas, ela precisa analisar o que já foi feito como analogia, uma relação lógica. Exatamente. Uhum. É bem isso. Então, se tu não continuar estudando... Não, porque agora tem lá, então não preciso mais estudar matemática, não preciso mais estudar português, não preciso... Ok, mas quem te garante que aquilo está certo? Alguém que sabe. Aí tu vai buscar alguém que sabe daquilo para dizer, cara, esse aqui está certo? Então vai dizer, não tá. E o problema de tu não saber ainda vai continuar. Vai continuar, o problema continua, entendeu? Sim. Tu não resolve o problema. Porque tu não está usando como ferramenta, tu está usando como solução definitiva. E não é a solução definitiva. As 3 leis da robótica, os caras são bem legais. Cara, o livro foi escrito, o livro Eu, Robô, onde é que estão as 3 leis, Isaac Asimov, ele é um russo. Sim, a gente escreveu sobre isso. Uhum. Beleza. Cara, são 3 coisas simples. Aqui ele fala sobre robô, né? Que é um robô, mas não pode ferir o ser humano, né? E tal. O robô deve obedecer às ordens dos humanos e o robô deve proteger sua própria existência, desde que não entre em conflito com a primeira, que é a existência do ser humano. Logo, se isso se aplica a um robô, isso também se aplica, de uma certa forma, aos softwares de inteligência artificial. Se tocar o robô por aplicação de inteligência artificial, né? Então, uma aplicação não pode ferir um humano, uma aplicação deve obedecer às ordens dos humanos e uma aplicação deve proteger sua própria existência desde que não entre em conflito com a primeira. Logo, o software vai te substituir em algumas áreas, vai, como por exemplo na indústria. Não sei se já foi aqui para Caxias, Farroupilha, ele tem a Tramontina. Eles usam um robô direto na linha de produção, direto. Mas sempre tem alguém, um ser humano ali cuidando, porque se a máquina resolver não funcionar como se espera que ela funcione, o cara vai lá e aperta o botão vermelho para ela parar. Resumindo, no final quem toma a decisão é o ser humano, não é a máquina. Quem vai tomar as soluções, quem vai fazer a mudança, a diferença, resolver o problema é o ser humano. Vai ter que ser humano. Ela te dá a solução. Olha, tu pode fazer isso, ou tu pode fazer aquilo, ou tu pode fazer aquele outro, pode fazer desse jeito. Mas quem vai fazer a escolha é tu. Ela não vai escolher por ti. Imagina se uma máquina fosse escolher apertar o botão vermelho para lançar bombas nucleares num país X. Cara, a gente já está ferrado, porque ela já teria feito isso há muito tempo. Porque olha só, o outro país invadiu, o outro país fez não sei o quê, o outro já está fazendo não sei o quê. Chega uma hora que ela vai achar que, não é ter certeza, é achar que
Estamos sob ameaça, vamos disparar. E ela vai disparar sozinha? Não, ela vai te dando alertas. Olha, está acontecendo isso. Solução, solução, solução. E aí tu pensa. Tá, a melhor solução é essa? Então tá, então vamos. E tu é que vai apertar o botão. Ela não vai apertar o botão justamente por causa disso. Ela não aperta o botão. Ela te dá a opção de apertar ou não. A escolha é tua. Por isso que a gente precisa entender que são ferramentas para te ajudar a melhorar e não ferramentas que vão te substituir. Tu colocar, por exemplo, um robô para extrair enxofre em vulcões, normalmente o vulcão, mas depois que entra a erupção, cara, umas bolas assim verdes, é branco e verde, que é enxofre. Isso é altamente cancerígeno. Inalar esse troço é pra... cara, inalou, já bota no camburão, já vai pro cemitério e acabou. Tia. Então, robôs fazem esse trabalho. Até porque o solo ainda está quente, o vulcão acabou de entrar em erupção e tem essas bolas que precisa recolher porque se precisa de enxofre para um monte de coisa. Inclusive para fazer fósforo. Que tu usa em casa para ligar um fogão, uma churrasqueira. Né? Quer dizer, alguém tem que ir lá buscar. Tá, mas eu vou... Não, cara, eu não vou, tio. Aí sim, faz o quê? Manda um robô para fazer isso. Porque se perdeu uma máquina. Não perdeu alguém. Então, para tarefas perigosas, linha de produção de carros, por exemplo, aquela solda. Se uma fagulha daquelas pegar no teu olho, acabou o teu olho. Porque é diferente cair uma gota de água. Ah, caiu água, caiu uma poeira, tu vai lá e lava. Cara, pode lavar o quanto tu quiser. Tu queima o teu olho. É altamente perigoso isso. Por isso que colocam robôs para fazer as soldas nos carros. Compreendi. Foi espetacular essa entrevista. Eu acho que já está mais do que bom, Pernos. Cara, se eu ajudei, que bom, né? A ideia é essa.